se por um momento você experimentasse ser ninguém, em tempo algum, em lugar nenhum? Apenas ser você, uma consciência, retirando todos os papéis na qual você se identificou até hoje. Papel de ser filho, filha, pai, mãe, irmão, amigo, profissional. Imagine que você é uma consciência, sem qualquer identificação, e você recebe uma informação de que que você terá uma experiência material, onde você terá vários desafios, e esses desafios serão perfeitos para você desenvolver as habilidades que você precisa para viver a sua real identidade elaborada por Deus. Eu convido a você, nesses momentos de reflexão, que você imagine que nós estamos aqui numa universidade, a Universidade da Vida, que é a principal universidade, e que você não nasceu na família que você nasceu, no contexto em que você chegou por acaso. Não é por acaso que nós nascemos com memórias em nossas células de até 4 gerações. É isso mesmo. Em nossas células nós temos memórias de situações vividas pelos nossos pais, avós, bisavós e tataravós, que influenciam o nosso olhar, influenciam na percepção que nós temos da vida, das situações da vida. Durante muitos anos eu me perguntei, mas por que nós nascemos com essa memória? Ninguém nasce aqui com HD em branco. Por que nós nascemos com essas memórias? E depois de muitos anos de atendimento com meus pacientes, onde eu identifico através da microfisioterapia, terapia manual evolutiva e outras técnicas, memórias, né, que ficam no corpo. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, de que nós somos a continuação. E nós estamos aqui para continuar. Imagina que nós chegamos, nós entramos no vagão, no trem, alguns já estavam, outros vão descer antes que a gente, nós vamos continuar até completar a nossa jornada aqui. E nós temos um papel muito importante, não só na nossa família, onde os maiores desafios que nós passamos muitas vezes é dentro da nossa família. Então, são os desafios na família, os desafios na vida, e tudo isso, todos esses desafios, todas as situações que nós vamos vivendo, são perfeitas para nos levar onde a gente tem que chegar. Porque cada vez mais eu tenho convicção de que a minha história é a minha força, a sua história é a sua força. E eu convido a você, se você quiser, junto comigo, ter momentos semanais de reflexão, esse minuto diferente, onde nós vamos olhar de cima da montanha, o contexto. Eu vou te ajudar a olhar de cima da montanha o que veio antes, o que está acontecendo agora e o que eu posso desenvolver depois. Então, para começar, vamos imaginar que nós somos a metade pai e nossos antepassados do lado do pai, a metade mãe e nossos antepassados do lado de nossa mãe. E vamos também já imaginar que nós somos únicos e essenciais. Apesar de nós sermos a metade pai, a metade mãe, nós somos seres únicos. Nós somos seres espirituais experienciando uma vida material. Nós trazemos em nossa biologia informações de pai, de mãe e de nossos antepassados. Então, imagina que quando nós somos concebidos, nós recebemos todas essas informações. Só para você ter ideia, até 72 dias antes de você ser concebido, se seu pai e sua mãe passaram por situações difíceis, como perda de emprego, alguma separação, algo que foi forte para eles ou para um deles, essa memória pode estar aí em você, influenciando
não só saúde física, como sua saúde emocional e a forma como você interpreta as situações da vida. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que antes de você ser concebido, ser concebida, o seu pai perdeu um emprego. E ele se sentiu injustiçado, desvalorizado e teve muito medo de não ter o seu próprio sustento nos próximos meses, próximos anos, aquela insegurança, será que eu vou arrumar outro trabalho? E fora o sentimento de desvalorização, muitas vezes ele pode ter se sentido descartado, ou seu pai ou sua mãe, tá? E aí, você nasce com essa informação. Então, você vai ter um olhar muito mais sensível, você vai perceber, vai ter uma percepção muito mais sensível em situações onde você é surpreendido por alguma situação. Vamos supor, uma mudança de casa, uma mudança de trabalho, até para você tomar decisão de mudar de um trabalho, porque ali, como tem essa informação, você vai ter dificuldade em receber mudanças, mesmo que as mudanças, conscientemente você saiba que essa mudança vai ser para o seu bem, mas para você vai ser mais difícil. Você também vai ter uma tendência muito grande a ter preocupações financeiras, que muitas vezes, no contexto que você está vivendo, nem tem sentido. Se você for avaliar, você pode até pensar assim, poxa, mas eu não tenho motivo para ter essa preocupação. Quantos pacientes eu já atendi que eram concursados, que não tinha perigo da pessoa ou morrer de fome ou ficar sem um teto, mas isso já está ali, né? Esse programinha já veio instalado. Então essa pessoa ela sempre vai ter medo, muitas vezes ela tem dificuldade de curtir a vida. Quantas pessoas têm medo, né, das mudanças, como eu acabei de falar, de mudar de trabalho, mudar de casa, porque essa memória está ali. Essa memória, geralmente, vou dar um exemplo, essa memória ela pode ficar instalada no rim, onde a pessoa ela pode, além de ter uma preocupação financeira, ela vai encarar a vida mais facilmente com uma injustiça, ela vai se sentir mais facilmente desvalorizada, ela pode ter uma tendência a ter dores na coluna, ela pode ter uma tendência maior a ter dores na coluna, problemas de pedra nos rins, dores no joelho, tornozelo. Isso é apenas um exemplo, tá? Vamos supor também que durante a sua gestação, a sua mãe teve alguma situação também de perda, né? Perdeu algum ente querido, ou perdeu um bebê antes de você, ou seja, ela já tinha perdido um filho, então você foi gestado com aquele sentimento de muito medo, e isso você vai levar para a vida. Você pode ter uma tendência muito grande a ter medo de tomar decisões, sentir ansiedade. A causa, muitas vezes, de uma ansiedade, ela vem lá da fase embrionária. Então, aqui nesse canal, aqui nessa jornada de A Sua História é Sua Força, nós vamos falar cada semana um pouco, um ponto, para nós podermos refletir juntos. Então, você saber um pouco da sua história é muito importante para você entender as suas percepções, a forma como você lida com as situações da sua vida. E se você veio, por exemplo, de uma situação de adoção, é importante você saber também da história dos seus pais não biológicos, aqueles que são os seus pais, né, que a vida te deu, que não são os pais biológicos, mas são os pais que te criaram, porque você também não veio, né, dessa forma, né, nessa história por acaso. E quando você vai conhecer a história deles, você também vai ver conexão. Então, isso vai expandindo a nossa consciência e vai ajudando a gente olhar de cima da montanha. Hoje nós vamos ficar por aqui, para que você possa refletir sobre isso. Eu vou deixar essa seguinte pergunta: qual é a disciplina dessa linda universidade da vida, na qual você percebe hoje que você está reprovando?
Vamos imaginar, então, que nós estamos na universidade da vida e que aquelas situações em que nós não somos aprovados, nós não conseguimos desenvolver aquela habilidade que nós precisamos desenvolver com aquela dificuldade, com aquele desafio, essa disciplina ela vai repetir. Se eu pudesse fazer uma pergunta, eu faria essa. Qual é a disciplina da universidade da vida que você está reprovando? Qual é a disciplina em que você já fez e ela se repetiu? E ela se repetiu. Qual é a habilidade que de uma vez por todas você precisa desenvolver nesse desafio, nessa situação? Lembre-se, por trás das dificuldades existem grandes oportunidades. Oportunidade de desenvolver habilidades que você precisa para viver a sua real identidade elaborada por Deus. E aguardo você no próximo episódio, no nosso próximo dia de reflexão. E lembre-se, a sua história é a sua força. Um beijo no seu coração.